Kyoraku Shunsui vs Urahara Kisuke, quem venceria? Do lado, o comandante malandro cheio de truques e com técnicas que beiram o proibido. Do outro, o gênio que inventou o Hogyoku, o cara que transforma qualquer situação em laboratório de guerra. Dois monstros, duas mentes brilhantes. E quando perguntei para os inscritos na aba comunidade sobre quem venceria, simplesmente dividiu geral nos comentários. Mas e aí, se esses dois resolvessem sair na mão, qual seria o resultado dessa luta? Antes da gente mergulhar nessa análise, já dá aquela fortalecida, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda demais. Porque, galera, como sempre faço nesse tipo de vídeo, primeiro precisamos alinhar as versões que vamos usar. E aqui não tem mistério, ambos estarão no auge, as versões da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, com acesso total ao arsenal de técnicas, habilidades e maluquices que cada um carrega. E para deixar tudo organizado, a análise vai seguir o padrão Zé, categoria por categoria, construindo uma base bem sólida para que quando chegarmos à luta em si, tudo faça sentido e não fique aquela sensação chata de vocês me escutarem por 10 minutos falando das técnicas que cada um tem. Então, preparados? Bora para o combate. Começando com poder espiritual, quando a gente fala de Heiatsu absurda, o Shunsui tem simplesmente uma quantidade brutal. Não é à toa que ele foi escolhido para ser o comandante do Gotei 13. Ele tem técnica, experiência, malandragem, mas também tem poder bruto para segurar essa posição. Lá no arco da Soul Society, ele se manteve firme frente a frente com o Yamamoto, o que já coloca ele num nível completamente fora da curva. Depois, enfrentou e derrotou o Stark usando apenas a Shikai, embora a espada número 1 claramente não estivesse lutando em total potência, e a técnica que o Shunsui tem usado ignora a resistência do Hierro do Arranca. E o ponto mais pesado vem na Guerra Sangrenta, quando ele libera a Bankai contra o Lily Barro, um dos quincies mais poderosos da obra, e a Heiatsu dele se espalha por todo o Palácio do Rei, causando frio, desconforto e desespero. É aquele tipo de poder espiritual que não só machuca, mas mexe com a sua cabeça. E já o Urahara, a Heiatsu dele é extremamente alta, afinal ele já foi capitão, porém o mais assustador não é o entre aspas peso, e sim um controle absurdo que ele tem sobre ela. O Kyoha, o espada número 4, literalmente evitou lutar contra ele por considerá-lo perigoso demais. Urahara lidou com o Yami em forma de espada número 10, usando apenas a Shikai, feriu o Aizen com um Hadou criado por ele mesmo antes do vilão se fundir completamente com o Hogyoku e bateu de frente em nível de poder com Asuka e com o Vostendy, e isso sem entrar em desespero nem perder o controle da situação. Além disso, Urahara consegue minimizar o gasto de energia e esconder totalmente a sua presença. Em resumo, ele não é só forte, ele é preciso. E essa categoria aqui não tem mistério, vai pro Shunsui. Ele é claramente alguém no topo absoluto entre os Shinigamis, abaixo apenas do Yamamoto, Zaraki da Divisão Zero nesse quesito. O Rei-Ryoku dele é intenso, expansivo e opressivo. É um Heiatsu em escala ampla que impõe respeito e muda o clima do cenário. Urahara, por outro lado, é poderoso pra caramba, mas seus feitos são mais localizados e ligados à técnica, ao refino, ao controle e não ao peso bruto ou impacto emocional que o Shunsui causa só de existir por perto. Mas será que isso vai valer também pra Zanpakuto? Porque a Shikai do Shunsui é a Katen Kyokotsu, e como a maioria de vocês sabem, tem a habilidade de transformar jogos infantis em realidade, onde a Zanpakuto faz as regras dependendo do seu próprio capricho, e quem se aproxima do alcance da sua Heiatsu é forçado a jogar por essas regras, incluindo o próprio Shunsui. E assim ela tem várias técnicas, tantas que parecem uma lista de feira do mês. A primeira é a Bushogoma, onde o Shunsui libera uma espécie de tufão giratório em direção ao inimigo, ao balançar suas duas espadas que foi forte o suficiente para dispersar um cero do Stark. A segunda técnica é a que ele mais usa, e é o Kageone, onde a regra é quem tiver a sombra pisada perde. O próprio jogo permite que o Shunsui manipule sombras ao seu favor. Por exemplo, Shunsui já demonstrou a habilidade de se esconder nas sombras. Ele pode controlar elas, usando-as para atacar um oponente ao atacar a sombra dele, e pode até mesmo criar clones de sombras de si mesmo. Com o Irone, a técnica que deu o golpe final no Stark, Shunsui traz à tona um jogo baseado em cores. Ele diz o nome da cor que quer cortar com sua espada e não pode cortar mais nada. Se a cor que ele chama não existir no seu corpo, o dano é mínimo, mesmo que o ataque normalmente cause um ferimento muito mais grave. No entanto, o oposto também é verdade. Ao chamar uma cor que ele está usando de atacar, o dano dado é proporcional à quantidade dessa cor nele. Por exemplo, ao usar vestes pretas e chamar cor preto, alguém causaria um dano massivo ao inimigo se fosse atingido, mesmo que o golpe em si fosse leve. Outra técnica ainda é o Daruma-san ga Koronda, onde depois que o Shunsui ou seu oponente é marcado como sendo o alvo, o outro combatente segue em sua direção seguindo um rastro de Heiatsu deixado pelo ataque para pegá-lo de surpresa. No entanto, se o combatente, que é aquele marcado como alvo, vê o seu inimigo enquanto ele está em movimento, esse oponente perde e portanto irá morrer. E por fim tem o Kageokuri, onde quando o inimigo olha intensamente para a sombra, Shunsui pode projetar uma imagem residual em local diferente, fazendo com que o inimigo ataque essa pós-imagem pensando ser o Capitão Bebum. Mas claro, ele ainda tem a Bankai, que é a Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju, onde o Shunsui e seu oponente são obrigados a representar papéis de uma peça trágica, baseada na história de um duplo Usui, isso lá que você está pensando, de dois amantes, onde cada uma das 4 técnicas da
Bankai representa um ato da narrativa geral, onde cada ato tem um efeito diferente. O primeiro ato é a hesitação da ferida compartilhada, onde qualquer ferida que o Shunsui ou seu oponente infligiram um no outro também surgirá em seus corpos, como se fossem compartilhadas. O segundo ato é o travesseiro da vergonha, onde manchas pretas aparecem por todo o corpo do oponente do Shunsui, fazendo ele sangrar profusamente. O terceiro ato é o abismo severo ou abismo separador, onde basicamente o Shunsui e seu oponente são engolidos por um enorme corpo de água, onde ambos deveriam permanecer até que um deles fique sem reato e se afogue. E por fim tem um ato final, a tesoura cortadora de fios sobre a garganta manchada de sangue, onde depois de embainhar suas espadas, Shunsui enrola um fio branco ao redor do pescoço do oponente várias e várias vezes, e quando puxa, deixa um corte profundo na garganta que se expande antes de explodir a cabeça. Sim, é bastante roubado e bastante conceitual. Agora, já no caso da Shikai do Urahara, a Benihime, ela pode produzir e estruturar uma energia cor carmesim de várias formas através das suas técnicas. A primeira é a Naki Benihime, onde dispara rajadas de energia de cor carmesim particularmente fortes e destrutivas, que foi capaz até mesmo de enfrentar um ser a queima-roupa de Wahanka de nível espada, como o Yami. A segunda técnica é a Shikazumi no Tate, uma técnica que forma uma barreira carmesim que pode facilmente bloquear o soco direto do imensamente forte Yami, sem causar danos algum, e até mesmo foi capaz de proteger contra o Getsuga Tensho do Ichigo. A terceira técnica é a Kamisori Benihime, uma técnica que dispara um arco de energia capaz de cortar materiais e substâncias com relativa facilidade. Esse arco se move em direção ao alvo e pode mudar de direção instantaneamente. A quarta técnica é a Tsupane Benihime, onde após analisar a composição de reshi de uma técnica, os movimentos musculares do inimigo, simplesmente desenhando um círculo de energia com a borda da Benihime, essa técnica pode anular o ataque do inimigo no ponto de contato. A quinta técnica é o Shibari Benihime, onde ele libera uma energia condensada na forma de uma rede tangível, e essa técnica é usada como base para outra técnica, a Hyasobi Benihime Jujutsu Nagi, onde Urahara crava a rede com a ponta da Benihime, criando orbes de fogo ao longo do comprimento externo da rede, explodem como minas terrestres ligadas em formação de dominó, levando em direção ao alvo que está preso sobre a rede, e quando os orbes entram em contato direto, elas criam uma explosão tremendamente grande e devastadora. Mas claro, ele ainda tem a Bankai, a Kanubiraki Benihime Aratame, que tem a habilidade de reestruturar tudo que toca, tanto para fins ofensivos quanto para suporte. Ofensivamente, pode abrir tudo que estiver dentro da sua área de efeito, como se estivesse cortando com a faca, e essa divisão é semelhante ao ato de dissecar algo cortando. Agora, quando se trata de suporte, ele pode reestruturar algo costurando de novo. Isso pode ser usado como forma de cura, como quando Urahara restaurou seus olhos. Também pode ser usado como forma de trazer algo a um estado ótimo de funcionamento, como quando ele aprimorou seu braço para ter mais força e dominar o Asuka Neck levar, ou mesmo ele pode abrir caminhos para passar de um lugar para o outro, como ele fez para o Grinjou entrar na Gift Ball Deluxe do Asuka. Porém, essa Bankai possui uma fraqueza. Ela tem apenas um alcance limitado no qual pode usar seus poderes. Se alguém sair desse raio, qualquer alteração feita no corpo voltará ao normal. E aqui, claramente, quem vence também é o Shunsui, porque o poder da Katen Kyokotsu é absolutamente versátil e imprevisível. 3 pontos definem essa categoria. O primeiro é que qualquer afetado pela hiato dele entra no jogo obrigatoriamente. Isso significa que até Urahara seria forçado a obedecer as regras, por mais absurdas que sejam. Embora ele possa sim ter respostas para esse jogo, já que a Benihime e ele mesmo são muito versáteis, como vocês verão mais à frente no vídeo, quando se fala de comparação direta entre as Zanpakutos, esse é um detalhe que faz a Shikai do Kyoraku se sobressair. E o terceiro ponto é que a Bankai dele é muito conceitual e faz com que superá-la seja quase que uma regra, ser um ser imortal. E em comparação com a Bankai do Urahara, que é um absurdo também, me parece ter mais vantagens e menos fraquezas. E por isso o ponto aqui vai para o Shunsui. Agora em Zanjutsu, o Shunsui é um dos espadachins mais habilidosos de toda a Soul Society. Com apenas sua Zanpakuto selada, ele podia lutar em pé de igualdade com o Stark, na forma base, e o seu estilo de luta envolve evasão e atacar o oponente pela frente e por trás, usando o elemento surpresa para dominá-lo. E como o Shunsui usa dos espadas mesmo na forma selada, ele se tornou ambidestro e tem um ótimo ritmo de combate com elas, podendo alternar perfeitamente sua postura e também a mão dominante a qualquer momento. Por exemplo, ele pode fazer um ataque mais rápido com uma mão, porém mais fraco, ou um golpe mais lento, porém mais forte com a outra. E quando olhamos para Urahara, ele também é um espadachim extremamente poderoso, cujo talento em Zanjutsu superava em muito a maioria dos capitães, possuindo golpes poderosos com velocidade igualmente impressionante. Ele é altamente habilidoso em combinar isso com suas outras habilidades e alternar instantaneamente entre qualquer uma delas, raramente dependendo mais do que a Shikai, como visto contra o Yami, e seus métodos habituais em batalha são atacar de vários ângulos para confundir e pegar os oponentes de surpresa, principalmente com ataques furtivos, já que aprendeu a arte do assassinato durante o seu tempo na Omitsuki-do. Porém, quem vence aqui também é o Shunsui, porque em Zanjutsu puro, técnica de espada,
o resultado é bem claro. Ele foi mostrado como um dos espadachins mais habilidosos de toda a Soul Society. Isso se confirma na prática. Ele troca espadas com Stark usando apenas uma espada selada e mostrou um repertório maior no estilo de combate que Urahara, principalmente com a capacidade de alternar a forma de ataque com as trocas de mãos. E não me entenda errado, Urahara é excelente, mas nunca mostrou esse tipo de feito puramente marcial. Grande parte do estilo dele depende de combinações, truques, leitura e até mesmo tecnologia. Então, quando se trata de técnica de espada pura, o comandante leva vantagem, mas algo me diz que Urahara pode virar o jogo a partir daqui, porque chegando no Hakuda, o Shunshi não é exatamente conhecido pelo combate corpo a corpo, afinal seu estilo sempre foi brincar com as regras através da Shikai, mas isso não significa que ele não sabe usar. Em seu confronto com Sado, ele demonstrou pelo menos um domínio sólido, usando a técnica Tsukuyobi, apenas com o dedo indicador e o médio, ele aplicou força suficiente para lançar um oponente do porte do Shade por vários metros, mas infelizmente essa foi a única demonstração de Hakuda dele, e já Urahara é outro nível. Durante o seu período como comandante da unidade de detenção do Onitsukido, ele era proibido de portar armas no ninho dos vermes, o que significa que ele precisou sobreviver e se destacar usando apenas o Hakuda. Isso lapidou suas técnicas até o nível da própria Yoruichi, ao ponto de forçar ela, no auge, a lutar seriamente nos treinos. E nos seus primeiros anos como Shinigami, ele derrotou um grupo de desertores desarmados e saiu completamente ileso. Urahara também luta como alguém que aprendeu a matar sem depender de lâminas. Ele é simplesmente técnico, eficiente e objetivo, e por isso que o ponto vai para ele, porque o Shunshi tem força, experiência e criatividade. Mas Urahara tem a técnica refinada no nível dos maiores assassinos da Soul Society, e na maior parte das situações, técnica vence força bruta. Quando se trata desse estilo de combate, Urahara treinou anos em um ambiente onde seu único recurso era o próprio corpo. O Shunshi, por outro lado, sempre tratou o Hakuda como um complemento, não como um pilar do seu estilo. E algo muito parecido acontece no Kido, porque apesar de raramente recorrer ao Kido, Shunshi domina a arte o suficiente para lançar feitiços de alto nível com eficiência impressionante. Ele chegou até mesmo usar o Hadou 78 Zangerin com um bom efeito, e o mais impressionante é que ele fez isso sem sequer recitar a invocação, que exige um alto controle de reatos. Mas quando falamos do Urahara, estamos falando de um mestre absoluto em Kido. Ele manipula Kido como se estivesse respirando, não só lança Hadous de nível 90 até 99, como o Soujun Koten Taiho, ou mesmo o Gorin Utemetsu, como também combina múltiplos feitiços simultaneamente para criar armadilhas, desvios e ataques sincronizados. Seu domínio é tão grande que ele consegue esconder a presença dos próprios feitiços até ativá-los em reação em cadeia, ou mesmo esconder ele dentro de outros Kidous, como fez para esconder um selo dentro do Wise. E a prova definitiva vem também do próprio Wise. Ele admitiu que sem o Hogyoku, a habilidade do Urahara seria suficiente para derrotá-lo, e é muito por isso que ele vence essa categoria, porque a diferença aqui é simplesmente esmagadora. Urahara lança Hadous de nível 90 e 99 como parte natural do seu arsenal, enquanto Shunshi só demonstrou operar por volta do nível 70, além do Urahara ter mostrado também maestria em todos os três tipos de Kido, como Hadou, Bakudo e Kaido, e também criou seus próprios Kidous. Mas como será que eles se saem em velocidade? O Shunshi pode até parecer relaxado, mas quando decide acelerar, ele atinge níveis que poucos capitães conseguem igualar. Durante a batalha contra Yamamoto, ele realiza um salto do Shunpo tão massivo, isso carregando a Nanao para longe do campo de batalha, e retornou quase que instantaneamente, algo tão insano que o próprio Yamamoto elogiou abertamente a sua velocidade. Contra o Stark, a coisa ficou ainda mais clara. Shunshi acompanha com naturalidade um oponente tão rápido que gerava pós-imagens e parecia se teletransportar, e o capitão fez isso sem sequer desalinhar o chapéu ou mesmo o kimono. Já no caso do Urahara, ele também é um mestre no Shunpo, afinal, ele fez parte da Onitsukido, e não dominou somente a velocidade bruta, mas também o uso criativo dela. Urahara é tão rápido que consegue trocar de lugar com um Gigai portátil sem que o inimigo sequer perceba. Usou isso contra o Aizen com sucesso, o que por si só já fala tudo. E ainda tem mais, mesmo contra a Yoruichi, a maior especialista em Shunpo de toda a Soul Society, ela nunca conseguiu deixá-lo para trás de forma significativa. Ele também mostrou reflexos absurdos, capazes de reagir mesmo a ataque surpresa e acompanhar lutadores rápidos como Asken, um Quincy que foi rápido o suficiente para acompanhar a própria Yoruichi na forma base. Ou seja, os dois têm feitos muito bons em velocidade, e por mim essa categoria termina em empate, porque o Shunshi possui picos de velocidade tão explosivos que impressiona até mesmo Yamamoto e o mantém lado a lado com Stark, e quando ele luta sério, seu Shunpo se torna coisa de elite absoluta. Urahara brilha mais pela técnica do que pela brutalidade. Sua velocidade é furtiva, estratégica, cheia de truques, perfeita para enganar, reposicionar e contra-atacar. No entanto, em velocidade bruta, frente a frente, nenhum dos dois tem um feito realmente avassalador que coloque um claramente acima do outro. E será que isso vai se repetir em força física? Bom, no caso do Shunshi, não se deixa enganar pela postura descontraída. Ele é um monstro em força bruta. Ele desviou com apenas uma mão um ataque de Heiryoku do Sado, alguém que mesmo no começo da história já possuía força suficiente para destruir construções inteiras. Porém, quando se trata de ataque, sua força é ainda mais impressionante. Ele destruiu uma barreira criada pelo próprio Wise com o único golpe da
sua Shikai, algo extremamente raro, considerando o nível absurdo de poder espiritual e defesa do vilão. Mas Urahara também não fica para trás. Durante o arco do retroceder pêndulo, ele demonstrou força suficiente para parar o soco de um oponente gigante com um Unicabão, e isso sem esforço. Ele também bloqueou um chute da Ororo que estava no modo Berserk e deu um ataque com força suficiente para matar o Ichigo naquela fase da obra, e em seu treinamento com ele, seus golpes tinham potência capaz de abrir crateras e lançar o Ichigo por metros através de rocha sólida. Isso mostra que, embora Urahara não pareça focado em força, sua capacidade física é impressionante. Porém, quem vence essa categoria é o Shunsui, e aqui é simples. O feito de quebrar a barreira do Aizen com um único ataque é muito superior a qualquer feito físico do Urahara. Mas calma que ainda falta mais uma categoria, a resistência e durabilidade. O Shunsui não é só forte, ele é inacreditavelmente difícil de derrubar. Durante a luta contra Lily Barro, ele literalmente virou uma peneira humana. Foi perfurado dezenas de vezes por ataques que evaporam pessoas instantaneamente. Ele foi perfurado dezenas de vezes por um ataque que não tem como defender, os tiros do X-Axis do Quincy. E ele ainda assim continuou lutando, falando, raciocinando e ativando sua Bankai como se fosse mais um dia de trabalho. Além disso, ele tancou um cero do Stark a queima-roupa e ainda sobreviveu a corte direto do Aizen base. Em resumo, o Shunsui é o tipo de cara que só cai se você desmontar ele completamente, e mesmo assim pode ser que ele ainda tente levantar. Por outro lado, Urahara é resistente de um jeito mais imprevisível. Treinado pela Omitsukido, ele é acostumado a missões onde erro significa morte, então ele aguenta a pancada. Ele sobreviveu a ataques de forma crisálida do Aizen, o que já coloca ele acima da maioria dos Shinigamis, e mesmo após ser envenenado pela habilidade de Death Dealing, ele ainda se manteve consciente e operacional, mesmo que esgotado. Mas essa categoria pra mim vai pro Shunsui também, porque ele tancou um dos ataques mais mortais de toda a obra, os disparos do Lily Barro em voo estendi. Claro, Urahara sobreviveu a ataques do Aizen na forma crisálida, que já era tão forte, ao ponto de que nem ter sua Reiatsu sentida ele tinha. Porém, foram golpes entre aspas normais, como chutes ou golpes da espada. Urahara acabou desacordado, enquanto o Shunsui continuou batalhando, ativou a Bankai, derrotou Lily momentaneamente, levou um outro tiro e ainda ajudou a Nanao a derrotar o vilão, enquanto Urahara contra o Asuka ainda precisou ser salvo pela Nel. Então, depois de passar por todas essas categorias, o placar ficou assim: o Shunsui venceu 5, Urahara 2, eles empataram em 1. Ou seja, mesmo com toda a genialidade e preparo, versatilidade e criatividade absurda, Urahara ainda fica abaixo do Shunsui em questão de ser mais poderoso como um todo. Mas calma que isso não define quem vai vencer o combate, isso só estabelece os pilares principais. Agora sim, com essa base sólida, podemos partir para a parte que todo mundo quer ver, como seria a luta entre esses dois. Levando em consideração como os dois se comportam em combate, Shunsui com aquela preguiça inicial, seguida por sua malandragem, mortalidade e disposição para fazer tudo o que for para vencer, provavelmente iria iniciar o combate atacando sem muita vontade e se exercitar, iria tentar manter os Jutsu inicialmente, enquanto Urahara, com a sua incrível inteligência, já iria imaginar 1000 cenários diferentes para encontrar a vitória, sem subestimar o inimigo. E levando isso em consideração, Urahara logo iria perceber que o Shunsui é superior em combate de espada e provavelmente iria partir para combinar suas técnicas com Shunpo, técnicas de assassinato e Kido. Em termos de Shunpo, se Urahara tentar fazer algo como fez com Yami e aparecer por trás, provavelmente o Shunsui conseguiria reagir a tempo devido à sua velocidade. Então precisamos analisar como o comandante iria interagir com os Kidos do gênio e das formas como ele usa. Na batalha contra Aizen, a gente viu que Urahara consegue fazer vários ataques seguidos de Kido, com o Byakurai vermelho. Shunsui provavelmente lidaria bem e iria desviar. O problema começaria quando Urahara iniciasse a usar os Hadous de nível 90, como Seijun Koten Taiho e o Gori Untemetsu, onde quando usou o primeiro mencionado, Urahara teria matado Aizen se não fosse o Hogyoko. E foi quando ele escondeu o selo que impediu o vilão de acabar com a vida do Ichigo, quando o protagonista perdeu seus poderes após usar o Getsuga Tensho final. Porém é importante falar que o Aizen nesse ponto estava descuidado de propósito, por estar arrogante e sentir que nada iria afetá-lo, algo que o Shunsui não faria, e provavelmente teria que ativar a sua Shikai para se esconder nas sombras e evitar ser pego pelo Hadou. Desse modo, o Shunsui teria a chance perfeita de pegar Urahara por trás, assim como fez contra o Stark, ao fazer a sombra que ele estava pisando atacá-lo. Porém, conhecendo Urahara, era muito capaz de ele ter trocado rapidamente de lugar com o Gigai para enganar o Shunsui e imediatamente atacar com as técnicas da sua Shikai, já que ele notou que o comandante liberou sua Zanpakuto. Desse modo, a luta iria ficar extremamente interessante, com vários cenários possíveis. Se Urahara disparasse um ataque de energia, Shunsui poderia dispersar o ataque com Busho ou Goma. Se o Shunsui usar os jogos das cores, Urahara poderia usar o escudo para se defender das investidas para os ataques não acertá-lo, e ainda teria a possibilidade de acertar o Shunsui e dominá-lo no seu próprio jogo, o que seria algo que Urahara com certeza conseguiria fazer. Só que o comandante também não é nem um pouco besta, ele é malandro, e não iria permitir ser acertado, iria usar o Kageokuri para criar
após imagens e pegar Urahara de surpresa. O que restaria a Urahara ou usar energias para se defender, ou tentar manter o escudo, ou tentar usar o Tsupane Benihime para tirar a força do golpe. Porém, isso provavelmente só iria funcionar uma vez, já que o Shunsui é muito perceptivo e adaptável, o que poderia ocasionar em dois cenários ao meu ver. O primeiro seria Urahara apelar para Ki-2 do tipo barreira, ou mesmo tentar usar a rede para prender o Shunsui e explodi-lo, o que seria um contra-ataque arriscado. Porém, nessa segunda opção, o Shunsui ainda poderia fugir pelas sombras antes do Urahara ativar as bombas. O segundo cenário seria o Shunsui ferir o inimigo e forçar o potencial de guerra a liberar sua Bankai para reestruturar seu corpo e se curar. E aqui, bom, vamos por partes. Como o Shunsui lidaria com os usos que o Urahara já fez da Bankai? Se o Urahara fizer o corte em seu braço, assim como fez contra o Askin, é possível que o comandante recue e tenha o seu braço de volta ao normal. O Urahara poderia reestruturar as partes do seu corpo para se tornar mais forte e pressionar o Shunsui, o que obrigaria ele a usar algumas das técnicas da Shikai para tentar contra-atacar. Mas nesse ponto eu vejo o Urahara acima no quesito velocidade e força por ter reforçado o seu corpo, fora que ele ainda pode gerar caminhos pelo solo para pegá-lo desprevenido, o que na minha opinião faz com que a única saída para o Shunsui seja realmente ativar a Bankai, o que para muitos selaria o destino do combate. Mas como será que o Urahara realmente lidaria com os atos do teatro com a sua Bankai ativa? O ato 1 compartilha as feridas, ou seja, a ferida que o Urahara fez no Shunsui vai aparecer em si próprio, e o contrário também. Nesse ponto do combate, como o Shunsui teria levado golpes do Urahara, os cortes apareceriam no próprio Urahara, enquanto como o Urahara estaria curado do golpe que levou, o Shunsui não receberia nada. Porém, como a gente sabe, a Bankai do Kisuke pode reestruturar suas feridas, então o primeiro ato não serviria de muita coisa. Além disso, algo que eu me peguei pensando quando estava escrevendo esse roteiro é que já que o Urahara pensa em diversos cenários, e se ele causasse dano nele de propósito, o ferimento apareceria no Shunsui, já que as feridas são compartilhadas. Então, se sim, isso abriria margem para, sei lá, o Urahara atacar o próprio coração e matar o Shunsui, enquanto ele poderia reestruturar o próprio corpo. Porém, isso seria teorizar além da conta, já que não é como a técnica foi descrita ou mesmo mostrada. Então vamos para o segundo ato, as manchas de sangue que sangram profusamente. Na minha opinião, teria o mesmo resultado da técnica passada, o que isso que simplesmente iria reestruturar o seu corpo. Porém, no terceiro ato é que começa a ficar ruim para ele. Não vejo ele tendo reatos suficientes para competir com o Shunsui, provavelmente iria se afogar. Mas claro, se de alguma forma ele sobreviver graças a alguma reestruturação da sua Bankai, não vejo como ele conseguir fazer o mesmo depois de ter a sua garganta cortada e a cabeça explodida após o quarto ato. Já que bom, ele não é imortal, então por isso pra mim a vitória é do Shunsui. Mas claro, você pode discordar à vontade e de fato eu vou gostar muito de saber qual é a tua opinião sobre o assunto. Quem vence? Me conta aqui nos comentários, porque agora eu vou dando essa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!